convido aos irmãos a abrirem as vossas Bíblias no livro de Lucas. Deixa eu ver aqui. Lucas 17, verso 6. Lucas 17, verso 6 diz o seguinte: respondeu-lhes o Senhor: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira: arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. E lendo esse versículo, eu sempre tenho um questionamento comigo, que é o seguinte: se a minha fé pode mover montanhas, o que ela está movendo? Se a minha fé pode curar pessoas, o que ela está curando? Se a fé que eu tenho, ela tem o poder de fazer acontecer, por que não está acontecendo? Vivemos em um tempo que muitas crenças, muitas vozes e pouca convicção. A fé que Jesus ensina não é uma fé emocional, não é uma fé passiva, é uma fé prática, vívida e ativa. Se a gente não praticar a nossa fé todos os dias, se não colocarmos em prática tudo aquilo que lemos, que aprendemos no discipulado, aquilo que ouvimos nos cultos, de pregações que ouvimos de outros pastores na internet, mas que ensinam algo, do que adianta a gente ouvir tudo isso e não praticar? Do que adianta eu ler uma passagem onde fala que Deus vai me usar para fazer 1001 coisas se eu não tenho fé para acreditar que isso vai acontecer? Do que adianta eu pregar para as pessoas sem ter uma convicção da minha fé, se eu tenho a certeza da minha fé? Porque a fé não é algo que vem de mim, a fé ela é algo que vem de Deus. A fé que nós temos, ela é um dom de Deus, e assim como um dom de Deus, entre muitos outros dons que a gente pratica, a gente vai aperfeiçoando. Um exemplo de aperfeiçoamento é quem nunca que mordeu a língua enquanto mastigava algo que a gente faz todos os dias, e ainda assim muito raramente a gente acaba cometendo esse pequeno erro, muito raramente a gente acaba errando em um processo simples que fazemos todos os dias. E caminhar sem ter a prática da fé é exatamente isso. É como se por um momento eu deixasse de acreditar em Deus. Eu não digo que o que me torna crente é só a minha fé, porque crente é diferente de ser cristão, que é diferente de ser evangélico. Porque o evangélico ele é religioso, o cristão é quem tem um caráter de Cristo. Já o crente, pelo menos do meu ponto de vista, crente é todo aquele que crê em algo, sendo em Deus ou seja em qualquer outra coisa. E eu tenho comigo isso, ao tempo que eu tenho observado as pessoas diariamente. Todos nós somos crentes de algo. O próprio Satanás é crente em Deus, e, inclusive ele estava lá, e a fé ela precisa mover as coisas. A nossa fé ela precisa fazer com que as coisas aconteçam. Uma fé que não gera ação é só uma teoria. A fé que não transforma a nossa rotina é só uma religiosidade. Se a minha fé em Cristo, a quem eu canto que é o Deus da minha vida, um Deus que eu canto que é tudo que eu tenho, que é tudo o que eu quero ter, que é a única coisa que eu preciso, não é capaz de mudar a minha rotina, mudar a minha pessoa, a minha personalidade, o meu eu. Se eu não tenho fé para isso, a minha fé não só passa de uma religiosidade. O tempo que eu passo vindo na igreja, participando das atividades da igreja toda semana,
é só uma perda de tempo. Se eu não pratico tudo aquilo que eu ouço, tudo aquilo que eu leio, tudo aquilo que eu aprendo a partir da Bíblia, tudo isso assim, acaba se tornando inválido. Porque do que adianta eu acumular e eu não compartilhar? Qual é a graça disso? Qual é a graça de só ter e não compartilhar? É uma coisa que é muito plausível, eu acho. É como se você fizesse uma represa. Você vai ficar acumulando água, acumulando. Vai chegar uma hora que vai precisar sair. Vai chegar uma hora que aquilo vai precisar transbordar. Só que quanto mais tempo a gente mantém isso preso, quanto mais tempo, tudo aquilo que eu aprendo, tudo aquilo que eu tenho ouvido a respeito de Deus, a respeito da Bíblia, todos os dias, vai ficando preso, eu retenho isso de outras pessoas. Eu não acabo sendo como mais um canal de Deus. Eu acabo não sendo mais um ramo que floresce, um ramo que dá frutos para Cristo. Eu acabo, através da minha ignorância, da minha incredulidade, da minha falta de fé, assim por se dizer, não levando a Cristo para outras pessoas, não fazendo com que outras pessoas venham florescer, que outras pessoas venham levar também Cristo para outras mais pessoas. E a fé, ela é capaz de transformar, mesmo que seja pequena, como está escrito, que mesmo que tendo uma fé do tamanho de como um grão de mostarda, aqui é feita uma comparação, não dizendo que a fé ela tem que ser do tamanho, porque o grão de mostarda ele acho que é um pouco menor que um grão de arroz, né? Ela é muito pequena, inclusive mostarda tem um gosto muito bom. E esse processo, por mais que a minha fé, quando Jesus diz, tende fé, mesmo que se tiveres fé do tamanho da semente de uma mostarda, ele está falando ainda que sua fé seja pequena, se você tiver fé, vai acontecer. Se você tiver fé, as coisas vão fluir. E Jesus usou uma semente de mostarda como exemplo. É minúscula, mas é cheia de vida e de potencial. E quando plantada, ela cresce e dá frutos. Mas para ela crescer para cima, primeiro são alguns anos crescendo para baixo. São alguns anos, primeiramente, se enraizando no solo, firmando as suas raízes. Assim também eu posso dizer que é uma árvore de carvalho, que é uma das mais... É impressionante, porque acho que as raízes dela crescem mais ou menos uns 12 metros para baixo antes delas crescerem para cima. E quando começa a crescer para cima, a casca dela era tão dura que antigamente eram usadas para fazer embarcações, para fazer armamentos, por conta da sua alta resistência. Mas era difícil de arrancar ela pela raiz justamente porque ela estava firmada no solo. Para tirar ela, teria que escavar muito, teria que cavar em volta dela por inteiro e sair cortando a raiz ainda assim. Em Tiago, capítulo 2, versículo 7, diz o seguinte... Deixa eu ver aqui. Tiago 2, versículo 17. Assim também, se a fé não tiver obras, por si só está morta. Então, não adianta eu só ter fé. Não adianta só eu dizer que tenho fé e ore uma vez ou outra, orar por alguma coisa, por alguém, para que algo aconteça. Mas a fé move a obra e a obra move a fé. Não tem como um andar sem o outro. É como se você perdesse uma das suas pernas. Você vai... Se não tiver apoio, você não consegue andar. Se você não tiver alguém para te auxiliar, você não vai andar.
Assim, por exemplo, quando Jesus disse que devemos andar de 2 em 2 para que se um cair, o outro levante. E assim também é a fé. A fé precisa das obras. A obra precisa acontecer. E a fé precisa ser exercida. A fé precisa ser praticada. E não tem como uma coisa caminhar sem a outra. Porque o que agrada a Deus também é a nossa fé. Aquilo que nos permite permanecer nele. E a pergunta que eu quero fazer não é qual que é o tamanho da sua fé, mas o que você está fazendo com a fé que você tem, para o que ela está sendo direcionada, para onde você está apontando a sua fé, o que a sua fé está movendo. E se você tem orado, obedecido, confiado, e mesmo assim as coisas não acontecem, qual tem sido o direcionamento de Deus para isso? Será que tem sido totalmente uma falta de fé? Tem sido algo que Deus não quer que aconteça? Um outro exemplo, quando Pedro estava no barco e Jesus aparece em meio à tempestade, ele fala: Jesus, se és tu, me chame para andar pelas águas. E ele foi. E a maioria das pregações, na verdade, que nós vemos a respeito disso é sobre as circunstâncias, mas e quanto à fé de Pedro? Aonde ela ficou? Porque ele estava caminhando pelas águas, ele estava indo em direção ao Mestre. Só que, por um momento, a fé dele, sabe lá Deus aonde foi parar? E foi aonde que ele se afogou. E tendo a fé assim, como se fosse um grão de mostarda, tendo uma fé como uma semente, que é um termo mais prático, porque a fé, ela se planta, ela não é, né? Jesus não estava fazendo uma aula de botânica, mas uma lição espiritual. Se você crê, até o que é impossível pode acontecer. Se você crê, tudo é possível. Em Mateus 17, versículo 20. E lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé, pois em verdade vos digo, que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa aqui para acolá, ele passará, nada vos será impossível. Jesus estava dizendo aqui, se a sua fé, mesmo que pequena, dando uma continuidade, ainda que pequena, você fala para a montanha: sai daqui e vai para lá, a montanha, ela tem que obedecer. Se ela não obedece, então isso quer dizer o quê? Que a montanha está movendo a sua fé? A montanha, por ela ser grande e imponente mediante a nossa vista, ela significa que ela tem mais poder do que a minha fé? E qual é o monte que a gente precisa mover? Qual que é a moreira que está impedindo de avançar? Qual que é a situação da nossa vida que precisa de fé? Que precisa da nossa voz de fé? De realmente acreditar que aquilo pode acontecer. A fé, ela precisa de uma direção e propósito. A fé não é só desejar coisas, é responder a palavra de Deus com obediência. Em Hebreus 11:8 diz: foi pela fé que Abraão,
quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como bênção, como herança, e mesmo sem saber para onde estava indo. A fé é confiar mesmo sem entender, agir sem mesmo estar vendo a situação. É você, aquela frase: coloca o pé que Deus põe no chão, coloca o pé que Deus põe no chão, coloca a fé que vai aparecer. Hoje, se nós não tivéssemos fé, provavelmente não estaríamos aqui hoje. Se o pastor Diogo não tivesse tido fé de que tudo isso, que essa noite não fosse possível alguns meses atrás, nós não estaríamos aqui, porque aos nossos olhos seria impossível, sem recurso nenhum, não teríamos capacidade. Estamos agregando novas coisas e aprendendo novas coisas, e tudo isso foi cada coisa que a gente fez aqui, cada culto, cada evento, cada oração, cada louvor cantado, foi um passo de fé que a gente deu, mesmo sem saber que estava sendo. Foi um passo de fé, porque todos os meses é aquela luta mensal de o que a gente precisa fazer esse mês, o que precisa arrumar, o que precisa comprar, o que precisa fazer isso, o que precisa fazer aquilo. Deus, aconteceu. Eu estou fazendo a sua obra, eu estou sendo obediente à voz que o Senhor me deu, ao chamado que o Senhor me deu, à ordem que o Senhor me passou. Eu estou sendo obediente. Então, eu ter fé de que o Senhor vai prover tudo aquilo que está sendo necessário é totalmente isso. Concluindo a mensagem, eu quero fazer mais uma pergunta: aonde está a sua fé? O que a sua fé tem feito? Jesus pergunta em Lucas 18:8: quando o Filho do Homem vier, encontrará a sua fé sobre a terra? Será que se Jesus voltasse hoje e perguntasse para nós: aonde está a sua fé? O que ela tem feito? O que ela fez? O que ela moveu? O que eu poderia responder para ele? Já se perguntaram isso em algum momento? Em alguma reflexão de lavar o rosto no banheiro de manhã? Ou durante o banho, no final do dia? Ou até mesmo quando acorda? Se Jesus volta hoje, o que a minha fé fez até agora? O que ela realizou? Não é sobre levantar a mão no culto ou só simplesmente dizer da boca para fora e declarar que tem fé em Cristo, porque ter fé não é só dizer, é você também fazer. E o praticar, ele é bem um pouco quanto duvidoso no processo, porque chega um momento em que a gente não consegue mais enxergar as coisas acontecendo, não consegue mais acompanhar aquilo que Deus tem feito. É sobre a gente crer e viver todos os dias. Se a sua fé está parada, ou a sua fé ela está parada ou ela está gerando algum movimento na terra. A sua fé tem conseguido ao menos te mover a sua pessoa todos os dias, mover as suas motivações, a sua fé de que por mais que o mês esteja difícil, você vai conseguir passar mais um mês pela graça de Deus inteiro, ter mais um mês, ter fé de que mais um mês Deus vai prover tudo aquilo que é necessário, tudo aquilo que é preciso para o básico da nossa sobrevivência. E
hoje Deus gritou um pouco comigo, que está um pouco complicado aí para tirar algumas coisas, e eu tenho começado a duvidar um pouco dessa questão, que é tirar a habilitação, e por algum motivo algumas coisas não estão caminhando. E eu achava que era simplesmente porque Deus não queria. Mas hoje, quando eu fui lá para fazer a prova de novo, enquanto eu estava lá esperando ser chamado, comecei a conversar com Deus, e Deus fez essa pergunta: se você tem fé, por que você ainda duvida? Porque eu não posso ter dúvida se eu tenho fé, porque a fé é a certeza de que vai acontecer. Então, o que está me impedindo? Se eu tenho fé de que vai acontecer, por que eu ainda tenho dúvida? Então, eu realmente estou exercendo a minha fé sobre de que aquilo vai dar certo, de que tal coisa possa, sim, de fato acontecer? E a fé, ela não é sobre o que você sente, mas é sobre o que você ora e o que a sua fé está disposta a fazer. Se você condicionar bem a sua fé, você souber aonde você direciona, tudo vai dar certo. As coisas naquele sentido. E orando, pedindo para que Deus confirme de que aquilo seja algo que você deve estar orando e tendo fé de que vai acontecer, aquilo vai acontecer. E a gente saber orar, saber pedir, porque não é só simplesmente chegar a Deus, me dá isso porque eu quero, e não. A gente tem que saber, porque se não está alinhado com o propósito de Deus para a minha vida, aquilo muito provavelmente não vai acontecer. Amém?